Mateus 5, versículo 10. Vamos ler 10, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nós temos agora aqui a nossa última bem-aventurança. E nós temos então, complementando o raciocínio dessa última bem-aventurança, nos versículos 11 e 12, uma, digamos, elaboração dessa bem-aventurança. O Senhor Jesus Cristo aqui, então, ele faz anteriormente um relato geral das características dos crentes. E nós já falamos no versículo 13, onde ele fala que nós somos o sal da terra. Por que ele está falando isso? Porque assim como o sal tem atributos, os filhos de Deus também têm atributos. Se o sal deixar de ter os atributos que ele tem, que ele deve ter, ele deixa de ser sal. Se os filhos de Deus deixarem de ter os atributos que eles devem ter, eles não são os filhos de Deus. E quais são os atributos que os filhos de Deus têm? Vou fazer uma breve revisão. Os filhos de Deus são humildes. Os filhos de Deus choram diante do próprio pecado. Choram diante do pecado cometido contra eles e do seu próprio pecado cometido contra o próximo. Os filhos de Deus têm força em mansidão, em lidar com suas próprias emoções, lidar com o seu próprio pecado, em ter controle sobre eles. Os filhos de Deus têm fome e sede de justiça. Os filhos de Deus são misericordiosos. Os filhos de Deus são limpos de coração. Os filhos de Deus são pacificadores. Então, esses são os atributos dos filhos de Deus. E ele faz aqui a ligação com o sal, porque ele está querendo dizer o seguinte: assim como o sal tem qualidades, tem atributos, tem adjetivos, tem coisas que o caracterizam, os filhos de Deus também vão ter. Os meus discípulos também vão ter. E essas são as características dos meus discípulos. Se você tira as propriedades do sal, ele não é sal, ele é um pó, uma outra coisa qualquer, mas não é sal. Se você tira esses atributos dos filhos de Deus, eles não são filhos de Deus. Eles serão reconhecidos por esses atributos, eles são percebidos por esses atributos. E então nós fechamos aqui com essa última bem-aventurança. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Essa última bem-aventurança, ela parece um pouco diferente das demais bem-aventuranças. Porque ela é e não é uma descrição do crente. Nós podemos encarar da seguinte maneira: essa última bem-aventurança é uma consequência dos crentes viverem as bem-aventuranças anteriores, mas ao mesmo tempo ela é uma bem-aventurança que caracteriza o crente. Então ela não é algo só de atributo, é algo que é recebido pelo crente. Então, ao mesmo tempo que ela demonstra quem são os crentes verdadeiros, ela também vai demonstrar o que vai acontecer com os crentes verdadeiros. Qual vai ser a consequência daqueles que viverem de acordo com as bem-aventuranças anteriores, ao mesmo tempo que vai dar uma descrição indireta de como o crente é. Então, essa bem-aventurança vai revelar o que irá acontecer com o crente que vive segundo as Escrituras, e ao mesmo tempo, quem é o crente que vive segundo as Escrituras. O que o Senhor Jesus está querendo dizer então para os seus discípulos no primeiro momento e para todos nós, que somos discípulos dele também, isso vai acontecer com vocês porque vocês são crentes. Vocês serão perseguidos por causa da justiça porque são crentes. Agora, mais uma vez nós devemos nos perguntar: por que essa bem-aventurança está aqui? Por que vem depois de pacificadores? Porque exatamente por ser um pacificador é que o crente será perseguido. Quando o crente mostra que ele é um pacificador, o resultado que ele vai colher é a perseguição. Essa afirmativa é muito relevante hoje. Porque ao longo de toda a história da igreja, a igreja tem sido perseguida. Sempre há focos de perseguição de diversas maneiras contra a igreja. E nesse exato momento nós temos irmãos sendo perseguidos no mundo inteiro. Por exemplo, segundo
a missão Portas Abertas, em Bangladesh, nos últimos meses, um grupo extremista reuniu milhares de pessoas em Dhaka, que é a capital do país, exigindo que fossem feitas emendas à Constituição de acordo com a adoção da Sharia, que é a lei islâmica. Na República Centro-Africana, notícias de confrontos civis durante o ano de 2013, e por causa que o governo foi derrubado por um golpe militar, fez com que um grupo rebelde chamado Seleka dominasse o poder do país e começasse então uma violência desmedida, com rebeldes estuprando, assaltando e matando cristãos no centro africano. No Sri Lanka, as igrejas experimentaram uma grande hostilidade em 2013. Mais de 50 delas foram atacadas por participantes de um movimento nacional budista. E nós temos visto com mais destaque ultimamente na mídia, o Estado Islâmico, que também tem matado, tem estuprado, tem escravizado milhares de cristãos. Atrocidades estão acontecendo no mundo inteiro contra irmãos na fé. Países onde há uma perseguição direta, mas também vivemos países, e no nosso norte, que está fora disso, em que há uma perseguição indireta. Há uma perseguição das ideias, há uma imposição de valores, há uma rejeição, há um desprezo aos crentes verdadeiros. Então a perseguição sempre foi algo que aconteceu com a igreja e vai continuar acontecendo. Em maior ou menor grau, de forma diferente, mas vai continuar acontecendo e está acontecendo hoje. Agora a gente precisa entender o que não é perseguição de acordo com o texto. Porque às vezes nós confundimos as coisas e dizemos que uma coisa que é perseguição não é a perseguição que o texto está falando. Antes de falar da perseguição que o texto fala, então eu gostaria de falar do que não é a perseguição que o texto fala. Então o que não é a perseguição falada pelo texto? Um crente que é perseguido por causa da sua insensatez não se aplica nessa bem-aventurança. Essa bem-aventurança não tem relação com um crente insensato, que faz algo errado, que merece, que faz algo errado, que faz com que ele mereça ser perseguido. Esse crente não é um bem-aventurado. A promessa é dada exclusivamente aos que são perseguidos por causa da justiça. Então, dependendo dos nossos pecados, da nossa insensatez, nós podemos atrair sofrimentos terríveis, grandes dificuldades. Outra coisa que não é essa bem-aventurança, ele não está falando que o crente bem-aventurado é o que é perseguido por causa da sua justiça própria. Essa perseguição também é justa. Aquele que se acha demais, aquele que se acha justo demais e passa então a abafar outras pessoas, passa ele mesmo a perseguir outras pessoas por causa que se acha muito justo. Não. A ideia que o texto fala é bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça de Deus, não da justiça própria. Outra coisa que o texto não diz é que não são bem-aventurados os fanáticos, os que são excessivamente zelosos. Não é isso que o texto está falando. O nosso fanatismo pode nos levar a sermos perseguidos. E o fanatismo nunca é recomendado pelo Novo Testamento. Nós sempre temos que tomar cuidado com os extremos. Há dois extremos que a gente costuma cair neles. Um extremo é do secularismo. É quando o cristão ele se seculariza e passa a adotar em seu estilo de vida práticas do mundo secularizado, que não são bíblicas. Esse é o extremo que deve ser evitado. O outro extremo que deve ser evitado é da alienação. É aquele crente que quer viver só dentro de fronteiras crentes, que quer só se relacionar com crentes, só ter contato com questões diretamente ligadas à igreja ou aos crentes em geral. Esses extremos devem ser evitados, porque as escrituras não nos orientam a estar nesses extremos. Então alguns crentes tornam incômodos, com pregações ásperas, acusativas, com imposição do seu sistema de valores aos outros, com desrespeito a outros que pensam diferentes, e consequentemente são perseguidos. Esses não são bem-aventurados. Não é disso que o texto está falando. Algumas pessoas acham que serem cômodas
é um sinal de espiritualidade. Sabe aquele crente que tem uma regra no condomínio, depois de 11 horas, meia-noite, sei lá que horas, não pode ter barulho, e ele acha que porque na casa dele está tendo uma reunião de oração, pode fazer barulho porque a reunião de oração agrada a Deus, mas desagrada aos vizinhos. Esse crente é incômodo. E ele deve ser perseguido por causa disso. Não é disso que o texto está falando. Sabe aquelas igrejas barulhentas que incomodam a vizinhança, que não são simpáticas à vizinhança, que se tornam um incômodo para aqueles que estão próximas a ela? Essas igrejas merecem ser perseguidas. Elas não são bem-aventuradas. Não é disso que o texto está falando. O texto não está falando de pessoas extremamente zelosas e fanáticas que são perseguidas por causa disso. O texto não está falando de crentes que impõem seu sistema de valores a não crentes, sendo indelicados, sendo desrespeitosos. E como consequência, é claro que serão desprezados e rejeitados. Não é disso que o texto está falando. Marta Pisse, falando sobre essa questão, e ela falando disso em termos de legalismo, ela diz o seguinte: não classifique com rapidez as pessoas como legalistas somente porque elas possuem padrões pessoais mais rígidos ou diferentes dos seus. Legalismo não é o que você ou elas fazem, mas o que você ou elas pensam sobre o que se deve fazer, o que o outro deve fazer. Então essa é a ideia. A ideia não é que eu não possa viver uma vida zelosa, uma vida, digamos, radical de acordo com as Escrituras. A ideia é eu querer impor isso para pessoas que não professam a mesma fé que eu. Ou queria até impor isso para pessoas que professam a mesma fé que eu, mas de uma maneira indelicada, de forma que não é gentil, de forma que não é em amor, de forma que está mais preocupada em levantar uma bandeira do que em de fato apresentar o verdadeiro evangelho à pessoa. Mateus 10, versículo 16, nos diz que devemos ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Que Deus nos livre de sermos perseguidos por não atender a essa orientação, por não sermos prudentes, por não sermos simples. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4,15 diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Há uma orientação aqui, então, não só para que nós evitemos pecados socialmente repelidos, mas para que nós também evitemos nos intrometer em negócios de outra pessoa. Nos intrometer indevidamente, indelicadamente, sem gentileza, na vida das pessoas. Outra coisa que o texto então vai nos dizer aqui de Mateus é: bem-aventurados os perseguidos por defenderem. Aliás, o texto não diz que são bem-aventurados que defendem uma causa. Há crentes que acham que defender causas é mais importante do que viver o cristianismo. E, consequentemente, são tão brutos na defesa dessa causa que são perseguidos por causa disso. Parece que algumas pessoas são ansiosas pelo martírio. Quase chegam a cortejar o martírio. Gostam de ser perseguidos por viver o evangelho e por defender uma causa. Não é disso que o texto está falando. O texto não fala bem-aventurados perseguidos por protestar contra o sistema político, por protestar contra o sistema econômico, por protestar contra um governo. Interessante que nós não vemos o apóstolo Paulo fazendo isso. Nós vemos a igreja vivendo um estilo de vida radicalmente diferente do Império Romano, mas não se juntando para defender causas a ponto de serem agressivas, a ponto de serem maldosas, a ponto de serem desrespeitosas com os governantes. Essa bem-aventurança refere-se especificamente àqueles que padecem por causa da justiça. A fé cristã não consiste, não que o crente não possa protestar contra coisas más, mas a fé cristã não é resumida a isso. Porque é possível protestar contra as coisas más e não ter nenhuma das bem-aventuranças aqui. É possível protestar contra coisas más e não ser caracterizado por esses atributos que Jesus Cristo está dizendo que caracterizam os filhos dele, os filhos de Deus. Então a fé cristã não se resume a defender causas,
contra o aborto, contra o casamento homossexual, apesar de serem causas justas e serem defendidas, mas isso não resume a fé cristã. Uma pessoa pode ser contra tudo isso e não ter esses atributos aqui. O texto também não diz que bem-aventurados são os perseguidos por serem pessoas boas, nobres ou abnegadas. O texto não diz que nós somos bem-aventurados por sermos perseguidos por causa da nossa bondade, por causa da nossa nobreza de caráter. Para dizer a verdade, o mundo geralmente louva pessoas assim. Pessoas que são bondosas, pessoas que são nobres, mas o mundo persegue os justos. Algumas pessoas fazem imensos sacrifícios em prol do próximo. Desistem de suas carreiras, desistem do seu futuro, de sua fortuna, e até mesmo sacrificam suas próprias vidas em bem do próximo. E muitas vezes o mundo aplaude essas pessoas. Veja o caso de Madre Teresa, Gandhi, Buda e vários outros. O mundo não fala, o texto não fala que bem-aventurados são os que são bondosos ou nobres de coração. Apesar de ser bondoso e nobre de coração, é algo que a gente tem que ser. Mas não é isso que está, não é sobre isso que está falando a bem-aventurança. E sabe como que a gente descobre que nós não vivemos essa bem-aventurança? Na maneira de criar os nossos filhos. Todos nós gostamos de imaginar nossos filhos crescendo bonitos, talentosos. Ficamos pensando em como as pessoas irão admirar os nossos filhos. Nós mesmos elogiamos tanto os nossos filhos, né? Gostamos de elogiar os nossos filhos diante das pessoas. E nós gostamos de ficar pensando como as pessoas vão aprová-los, como as pessoas vão se impressionar com eles. Nós imaginamos as pessoas tendo alta consideração para com os nossos filhos, querendo estar perto deles o tempo todo. Nós gostamos de imaginar como essa geração, a geração dos nossos filhos vai admirá-los, como eles serão bem-sucedidos. E alguns desses desejos são saudáveis, outros orgulhosos. Nós queremos que nossos filhos sejam validados pelo amor das outras pessoas por eles. Mas, se nós realmente entendemos essa bem-aventurança, nós não vamos criar os nossos filhos para serem admirados e aplaudidos. Nós vamos criá-los para serem perseguidos. E é ali que nós vemos a nossa teologia prática. Como estamos criando os nossos filhos? Estamos de fato criando os nossos filhos para entender o que é ser perseguido por causa da justiça? Ou estamos criando os nossos filhos para serem aplaudidos pelo mundo, admirados pelo mundo, queridos pelo mundo, exaltados pelo mundo, colocados no pedestal pelo mundo? Se Deus graciosamente salvar os nossos filhos, as pessoas vão chamá-los de homofóbicos. As pessoas vão ridicularizá-los. As pessoas vão chamá-los de machistas. Se ele buscar ser um líder no seu lar e a sua esposa submissa, as pessoas vão chamar o marido de machista e a esposa de retrógrada e brega. Eles serão desprezados, taxados, de mente fechada, por dizer que Cristo não é somente Deus, mas o único Deus. Eles não vão, eles vão ser ridicularizados e terão a sua masculinidade colocada em xeque, porque vão querer esperar ter relação sexual só após o casamento. Vão ser chamados de antiquados por não namorarem como o mundo namora. As meninas vão ter dificuldades em encontrar um marido por não se encaixarem no padrão que o mundo tem, como tem que ser uma menina hoje nos dias atuais. Os meninos terão que ser pacientes ao procurarem e ao esperarem por uma menina que se encaixe no padrão bíblico, porque até na igreja eles vão ter dificuldade de encontrar. Os colegas vão achar que ele é puritano. Os valentões vão chamá-lo de covarde. Ele vai ser chamado de Caxias. Os filhos vão dizer que os nossos filhos ignoram os fatos científicos sobre as nossas origens. E vão incentivar os colegas a verem nossos filhos como idiotas. Provavelmente, até mesmo na igreja, eles serão chamados de legalistas, por quererem culto dentro do padrão que agrada a Deus. E ter uma vida de santidade segundo o Evangelho. As pessoas vão achar que ele é responsável por dar parte dos seus recursos à igreja através dos dízimos e ofertas.
ele vai ser chamado de intolerante, ele vai ser julgado como julgador, vai ter inimigos, e nós vamos pedir que eles amem os seus inimigos, e por isso ele vai parecer um tolo. Se você de fato entende o que o texto está falando, que é bem-aventurado ser perseguido, você não vai criar seu filho para ser aplaudido pelo mundo. Você vai prepará-lo desde agora para ser perseguido pelo mundo, porque ele vai ser. A não ser que ele não tenha as características das bem-aventuranças. Se ele tiver, ele vai ser perseguido. E esse treinamento, esse preparo tem que começar quando começar a perseguição. É agora. Eles têm que ser preparados hoje. A partir de agora, os nossos filhos precisam ser preparados para serem perseguidos por causa da justiça. Então, se você é como eu, que espera que o seu filho seja um seguidor completo de Jesus Cristo, você precisa, junto comigo, me ajudar a criar uma geração que está preparada para ser diferente dos seus colegas. Você precisa criar uma geração que vai ser, entre aspas, um ET entre seus colegas. Só que isso é o oposto da nossa inclinação natural. Nós não queremos. Nós queremos que nossos filhos sejam amados, aceitos, queridos, aplaudidos. Que as pessoas fiquem de boca aberta diante deles. Que as pessoas os adorem. Que as pessoas sempre os elogiem. Sabe quando a gente percebe que um pai ou uma mãe não está criando seu filho para ser perseguido? Quando você aponta o pecado no filho, ele fecha a cara. Quando você mostra que o filho não está fazendo coisas que agradam o Evangelho e ele se isola de você. Ou quando ele ignora as suas orientações sobre aquilo que claramente no seu filho é contra o Evangelho. Pais assim não estão criando seus filhos para serem perseguidos, mas para serem aplaudidos. E sinceramente, talvez muitos dos nossos filhos sejam aplaudidos pelo mundo, mas serão rejeitados por Deus. Eu não quero isso para o meu filho. Eu prefiro que ele seja perseguido, que ele seja desprezado, rejeitado, até apedrejado, se for o caso, pelo mundo, mas seja aplaudido por Deus, seja recebido pelo Senhor. Quando que nós vamos começar isso? É agora. É agora que nós precisamos criar os nossos filhos assim, prontos para serem odiados, que não vão ter vergonha do amor que tem por Deus, e nem medo do ódio contra eles, ou da alienação que vão sofrer. Independentemente dos insultos que vão receber, sendo eles legítimos ou não, nós devemos orar para que eles estejam prontos para serem odiados pelo mundo e perseguidos pelo mundo. Então, o que é essa bem-aventurança? Eu disse que ela não é. O que é essa bem-aventurança? Quem são esses bem-aventurados? O que significa ser justo? O que significa praticar a justiça? Ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, o justo dos justos. Então, bem-aventurados, perseguidos por se parecerem com Cristo, por serem como Cristo, por se assemelharem ao Senhor Jesus Cristo. E isso é dito para nós em outras passagens, como João 15, 18 a 20, que diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outro me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. É isso, meus irmãos. O mundo não vai nos aplaudir. O mundo não vai nos amar. O mundo vai nos perseguir. 2 Timóteo 3,12 diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E nós vemos isso desde a origem. Abel perseguido por Caim, Moisés severamente perseguido, Davi horrivelmente perseguido por Saul, os profetas, só para dar exemplo, Jeremias e Elias perseguidos, Daniel perseguido. Sabe por que eles foram perseguidos? Não era porque eram pessoas amáveis. Não eram pessoas que pegavam na bochecha das crianças e diziam: como você é bonitinho. Não era porque eram pessoas extremamente zelosas. Não.
mas era porque eram pessoas justas e que buscavam ser como Deus. Nós temos o apóstolo Paulo. Será que teve alguém que sofreu mais do que o apóstolo Paulo? Pelo menos apontado nas Escrituras. Mesmo sendo gentil, mesmo sendo bondoso, mesmo sendo reto, ele foi severamente, duramente perseguido. E Paulo sabia o que era ser perseguido por experiência própria. E o maior de todos os exemplos, o próprio Senhor Jesus Cristo, supremo exemplo, ele era gentil, ele era manso. Nunca pisou nessa terra um homem mais gentil e bondoso. E o que aconteceu com ele? O mundo o odiou, o mundo o perseguiu, o mundo o maltratou. Se a sua bondeza, gentileza, se a sua habilidade de amar as pessoas impede você de ser perseguido, é porque não é como Cristo era. É uma bondade, é uma gentileza diferente. Não é como a de Cristo. Nós temos exemplos da história da igreja. John Hus, Calvino, Wycliffe, Lutero, Hudson Taylor. Quanto sofrimento esses homens passaram por serem bem-aventurados ao se parecerem com Cristo, ao buscarem a justiça de Deus. Agora, por que os justos são perseguidos? Se os justos são bondosos, se eles são gentis, se eles são delicados, se eles são educados, se eles são respeitosos, se os justos são pessoas tão boas, por quê? Se eles têm esses atributos todos, eles são humildes, eles choram diante do próprio pecado, eles são mansos, eles têm fome e sede de justiça, eles são misericordiosos, eles são limpos de coração, eles são pacificadores, se têm características tão preciosas, tão raras, tão grandiosas, por que os justos são perseguidos? Porque eles se parecem com Cristo. É por isso que os justos são perseguidos. E essa perseguição não é feita só por incrédulos. Ela é feita por crentes também, pela própria igreja. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que grande parte das perseguições foi promovida pela própria igreja contra os homens e mulheres de Deus. Quem foram os primeiros perseguidores de Jesus? Fariseus, escribas, mestres da lei. Os primeiros cristãos foram perseguidos por quem? Pelos judeus. A Igreja Católica promoveu um dos maiores massacres contra homens e mulheres de Deus registrados na história do mundo. Os puritanos foram perseguidos pela Igreja Oficial da Inglaterra. Ou seja, a perseguição não vem só de fora, ela vem também das fileiras cristãs. O cristianismo formal, geralmente, é o maior adversário da pura fé cristã. Então, os justos são perseguidos por incrédulos, os justos são perseguidos pela própria igreja por serem diferentes de todos eles, por serem parecidos com Cristo. Os fariseus e os escribas odiaram tanto Jesus porque ele era diferente de todos eles. Não era porque ele era um homem bom, mas porque ele era diferente. Ele era de uma bondade diferente. Não era uma bondade interessada, não era uma bondade manipulativa, não era uma bondade que usa o outro em benefício próprio, era uma bondade diferente. Porque ele era reto. Eles percebiam, quando comparavam a sua própria vida com a retidão de Cristo, eles percebiam, ele é diferente da gente. A minha ética é extremamente elevada, mas a desse homem é muito mais profunda do que a nossa. Por isso tinha uma aversão a ele. O justo, na maioria das vezes, o justo de verdade, não o que se diz justo, não o que quer dar uma de justo, não o que tem justiça própria, o justo, não aquele zeloso legalista, mas o justo de verdade, na maioria das vezes ele não diz nada. Ele não condena pessoas com suas palavras, ele não acusa pessoas, mas as pessoas, quando estão em contato com ele, sentem-se condenadas. Elas sentem-se reduzidas à insignificância. Elas se sentem diminuídas. Por isso os justos são odiados.
E as pessoas procuram encontrar faltas nos justos para persegui-los. O justo é como uma bandeira plantada no meio de uma praça. No meio de uma praça em que as pessoas se reúnem para protestar contra o estilo de vida contrário às Escrituras. E essa bandeira é a expressão maior desse protesto. Ele se coloca em oposição a tudo que está acontecendo. Por isso ele é odiado. Porque ele é como uma consciência na sociedade que aponta o dedo, sem apontar de verdade, mas aponta o dedo para o pecado social. O justo é como a luz vermelha do painel do carro. Aquela luzinha diz assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada acontecendo com o carro. Adianta você pegar um martelo e quebrar a luz vermelha? Não! Porque o problema não é a luz vermelha. O problema é para onde ela está apontando. Você precisa parar o carro, abrir o botão do carro e ver o que está acontecendo. O justo é como essa luz vermelha. Ele aponta para alguma coisa que está errada. Silenciosamente, no seu jeito de viver, na sua maneira de se posicionar, ele aponta para alguma coisa que está errada. E as pessoas percebem que há alguma coisa errada. Só que ao invés de parar o carro, olhar o que está errado no motor, elas querem quebrar a luz vermelha. Elas querem perseguir o justo. Querem matar o justo. Querem abafar a voz do justo. Portanto, o justo, verdadeiramente justo, não é aplaudido ou admirado pelos incrédulos. Os incrédulos vão querer apedrejar o justo. O mundo vai preferir os grandes pecadores aos justos. Não foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo? Quando a multidão preferiu que Barrabás, um assassino, fosse libertado? O crente é alguém parecido com Jesus Cristo. E o que Jesus nos diz? Lucas 6,26. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. O crente verdadeiro é um homem que nem todos louvam. Nunca louvaram o nosso Senhor, e de modo algum louvarão a quem se assemelha a Ele. Eles louvaram os falsos profetas, mas nunca elogiaram o Senhor Jesus Cristo. O homem natural, o homem sem Cristo, é inimigo de Deus. Ele odeia tudo que vem de Deus, então ele vai odiar os filhos de Deus. E quando o Filho de Deus veio ao mundo, o homem natural exigiu sua crucificação, ele vai exigir o mesmo daqueles que se identificam com o Filho de Deus. Então, se ele é um crente autêntico, não ser um crente como Jesus Cristo. Agora, isso é impossível sem que sejamos nascidos de novo, sem termos sido transformados. É imprescindível que sejamos libertados da nossa antiga natureza, que abomina a Cristo e a sua justiça. Precisamos que Cristo limpe os nossos corações. Precisamos receber uma nova natureza, que ame o bem, que ame a Cristo, e que vai nos fazer nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. Agora, se você é apenas uma caricatura de Cristo, o mundo vai te elogiar. Agora, se você é como Cristo, semelhante de fato a Cristo, o mundo vai te odiar. A pergunta que nós devemos nos fazer é: eu sei então o que é ser perseguido por ser como Cristo? Por causa da justiça? Eu sei o que é isso? Não convém fazermos alguma coisa provocativa para que nos persigam. Não convém sermos ofensivos com o próximo para que nos persigam. Não convém que sejamos insensatos, tolos, para que nos persigam. Basta ser como Cristo e a perseguição virá. Se você for como Cristo, você vai ser perseguido. Aí que reside a glória disso tudo. Sermos identificados com Cristo. Essa é a glória da perseguição. Aí, de fato, é a prova final de que somos crentes autênticos, que somos mesmo cidadãos do reino dos céus. Paulo nos diz, em Filipenses 1,29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Isso é graça, meus irmãos. Isso é bom. Nós devemos encarar isso com alegria.
as bem-aventuranças são como uma peneira que vão revelar quem são os crentes verdadeiros. É como uma fotografia que é tirada de diversas facetas de uma pessoa, de tal maneira que cada uma delas expõe uma parte do caráter cristão. Então, quais são as formas que nós podemos identificar o verdadeiro cristão? Por seus atributos, demonstrados nas bem-aventuranças. Será que nós somos o sal da terra mesmo? Se somos, temos que ter características que dizem que somos sal. Essas são as características, as bem-aventuranças. E por nossas reações quando perseguidos. E aí que nós vamos para o próximo versículo que vai falar. Como então reagimos quando somos perseguidos? Versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguirão os profetas que viveram antes de vós. O crente verdadeiro vai reagir diferente dos crentes que estão sendo perseguidos por outras questões que não sejam a justiça. Como será a reação do crente verdadeiro? Primeiro, ele não vai retaliar. Ele não vai pagar o mal com o mal. Assim como o nosso Senhor não revidou o mal feito contra ele, o crente verdadeiro não busca vingança quando faz o mal contra ele, mesmo que seja injusto. Os descrentes buscam vingança. Os descrentes buscam retaliação. Os descrentes se voltam com ira. Os descrentes são maledicentes com aqueles que fazem mal contra eles. Os descrentes buscam manipular situações para colocar pessoas contra aquelas pessoas que fizeram mal contra eles. O crente não. O crente não vai retaliar. O crente não vai se vingar. O crente não vai falar mal de quem o perseguiu. O crente não vai suscitar perseguição contra quem o perseguiu. O crente não vai ficar ressentido, deixando a mágoa atingir o seu coração sem perdão. O crente não vai deixar a amargura tomar conta do seu coração e vai perdoar a ofensa. O crente não vai ficar deprimido em face da perseguição. O texto nos proíbe de ficarmos deprimidos quando perseguidos. Se ele fala, alegrai-vos e regozijai, como o crente pode ficar deprimido quando é perseguido? Não é isso que o texto está falando. O texto está mandando nós nos regozijarmos e exultarmos quando fomos perseguidos. O verdadeiro crente não vai ficar deprimido quando for perseguido. Essas reações parecem absurdas? Sim, elas são. Para o homem natural, elas são impossíveis. Só serão possíveis aos verdadeiros crentes. Nos alegrar em tais situações é algo acima da nossa capacidade. É exatamente por isso que a obra de mudança é promovida por Deus, porque nós não podemos promover essa mudança em nós mesmos. Porque nós não temos condição de fazer isso. Então, varra da sua cabeça o seguinte pensamento: estou alegre porque estou sendo perseguido, e isso significa que eu sou melhor do que outras pessoas. E é por isso que estou sendo perseguido. Isso é farisaísmo. Você não é melhor do que ninguém. Você não se alegra com a perseguição. Não é isso que o texto está falando. O texto não fala que a gente se alegra, mas ele ficar diante da perseguição, nós devemos lamentar, porque ela é terrível. Você tem que ficar alegre na perseguição, não por causa da perseguição. Eu não vou me alegrar porque temos irmãos na fé sendo decapitados. Eu não vou me alegrar porque temos irmãs na fé sendo estupradas. Eu não vou me alegrar porque temos crianças sendo mortas. Eu não vou me alegrar com isso. Agora, a atitude que eu tenho que ter quando for perseguido é de alegria. São coisas diferentes. A minha reação é diferente. Eu não me alegro com o fato, mas a minha atitude é uma atitude de alegria. Por quê? Não é por causa da perseguição que a gente se alegra. Não é por causa dela. É por causa do quê? Olha só o que ele fala. No versículo 10 ele fala, porque deles é o reino dos céus. No versículo 11, ele fala, por minha causa. No versículo 12 ele fala, porque é grande o vosso galardão nos céus.
A gente não se alegra por causa da perseguição, a gente se alegra por causa da identificação com Cristo. Se eu estou perseguindo pelos motivos corretos, isso significa que eu sou um verdadeiro crente. E eu me alegro com isso, mesmo me entristecendo com a perseguição em si. É como se Cristo estivesse dizendo: a perseguição é a chancela, o selo de que vocês receberão o galardão no céu. Quando o mundo vos persegue, porque vocês são justos, parecidos com Cristo, Ele está dizendo: vocês não fazem mais parte disso aqui. Vocês estão sendo expulsos desse mundo. E é isso mesmo. Ser expulso do mundo é a grande questão. Glória a Deus. Porque se não formos expulsos dele, é porque pertencemos a Ele. A perseguição por causa da justiça é uma expulsão de um mundo que não mais nos aceita. Não cabemos mais nele, porque esse não é o nosso lugar. O texto fala, porque é grande o nosso galardão nos céus. Então, essa reação ela precisa ser governada por 3 atitudes. Primeiro, a percepção de quem eu sou. Eu sou de fato filho de Deus. Eu sou sal da terra. Eu tenho esses atributos aqui. Segundo, consciência do lugar para onde nós estamos indo. Eu não pertenço a esse mundo, eu estou indo para a glória. Lá é o meu verdadeiro lugar. Lá é a grande vida que eu vou viver. E terceiro, o conhecimento do que me espera quando eu chegar lá. Eu não vou fazer aqui uma análise do que é o galardão, porque não vai caber nesse momento. Mas coisas muito boas nos esperam. Coisas muito maravilhosas nos esperam quando chegarmos lá. Paulo vai dizer isso em Coríntios. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. O que nos espera? Alegria pura, glória, santidade, pureza, maravilhas. Nós devemos meditar mais frequentemente sobre essas realidades. Nós meditamos muito frequentemente sobre o que está acontecendo hoje. Sobre os meus sentimentos, sobre o que fazem contra mim, sobre o que eu fiz contra o outro. Tudo bem, a gente pode refletir sobre essas coisas, devemos. Mas também devemos meditar um pouco mais sobre a realidade do que virá. Da glória eterna, do galardão. Porque é isso que nos motiva a exultarmos, a nos alegrarmos quando somos perseguidos. Se eu me deprimo, ou se eu pago mal com mal, se eu me iro, se eu fico amargurado, se eu fico ansioso quando eu sou perseguido por causa da justiça, isso está revelando que o meu coração não está apegado às verdades eternas ainda. Ele está apegado ao que os olhos veem, ao que o mundo apresenta, não às verdades eternas. Aqueles que são perseguidos reagem por causa da justiça e estão com os olhos nas verdades eternas, na glória do porvir, na paz celestial, na eternidade. Os que estão com os olhos fixos nessas realidades vão reagir diferente à perseguição. Vão reagir diferente. Então, meus irmãos, seja humilde. Não se ache melhor do que as pessoas. Não se ache melhor do que outros crentes. Não se ache melhor do que os não crentes. Eu estou dizendo que, aos olhos de Deus, nós não somos diferentes. Estou dizendo que eu não devo me achar melhor do que os outros. Não trate os outros com arrogância. Não trate os outros com aspereza. Tome cuidado com a vaidade espiritual. Não seja vaidoso porque é piedoso, porque ser vaidoso porque é piedoso não é piedade. Chore quando você lidar com o pecado do seu próprio coração. Chore com as mazelas do seu coração, com o grotesco da sua alma, com a maldade dentro de você. Chore diante disso. Seja manso. Controle a sua ira. Controle a sua angústia. Tenha poder sobre o seu próprio coração, dado em Cristo Jesus a você. Busque a justiça e a promessa que você será farto
Deus irá encher a sua vida com a sua justiça. Seja misericordioso. O grande problema que nós temos nos relacionamentos não é porque nós somos diferentes. Não é excesso de diferença, é falta de misericórdia. Como nós não temos misericórdia com aqueles que são diferentes da gente, daqueles que pensam diferente, que vivem diferente, que têm valores diferentes, que fazem escolhas diferentes. Sejamos misericordiosos. Sejamos limpos de coração, santos como nosso Pai Celestial é santo. Não uma santidade aparente, não uma santidade farisaica, não uma santidade comportamental apenas, mas uma santidade do coração, dos intentos, dos afetos, das emoções, dos pensamentos. Sejamos pacificadores, não amantes da paz, não aqueles que querem a paz a qualquer custo, e por isso ou agridem pessoas ou fogem dos problemas, mas pacificadores que promovem a paz, que buscam a paz, que buscam reconciliação, que buscam o bem-estar. Qual a consequência se nós formos tudo isso aqui? Seremos perseguidos e identificados pela perseguição. Como eu reajo então quando eu for perseguido e identificado pela perseguição? Com alegria. Eu vou me regozijar. Por quê? Primeiro, porque eu sou identificado com Cristo Jesus. Porque isso significa que eu sou semelhante a Ele. E a maior alegria que nós como crentes temos que ter é sermos semelhantes a Cristo. Segundo, porque significa que há um galardão esperando por mim na glória. Que os meus olhos estão fixados nessa glória. Que a minha vida aqui é vivida com perspectiva do que virá. Não com a perspectiva do que está acontecendo hoje. Que eu fui selado, separado, eleito por Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém?